Alguns anos atrás surgiu na internet discussões sobre certos personagens obscuros de séries, animações ou jogos, que foram nomeados como personagens perdidos. Um personagem perdido pode ser um personagem de uma franquia que aparece nas primeiras histórias daquele universo, mas que foi completamente esquecido em lançamentos mais recentes. Seja porque o personagem não combina mais com os rumos atuais da franquia, ou mesmo o personagem foi esquecido pelo seu criador. Existindo casos também onde um personagem nunca sequer apareceu de forma oficial em alguma obra, nunca passando da fase de conceito. Na época em que esse tema ficou popular, eu fiz um vídeo abordando alguns personagens perdidos que eu achei interessante. E de lá pra cá eu quis retornar a esse tema e falar de mais alguns casos, e aqui estamos. Mas desta vez teremos um recorte bem específico. Falaremos de personagens que nunca foram oficiais de forma alguma, com personagens que surgiram através de farsas, erros e personagens criados pelos fãs na internet que ganharam notoriedade nas suas respectivas comunidades. Para dar um exemplo popular do que eu quero dizer, temos talvez o exemplo mais conhecido disso, que é o infame Gregor Simpson, que eu havia comentado no vídeo anterior. Afinal, Gregor é talvez o símbolo dos personagens perdidos. O Gregor Simpson seria um personagem que apareceria nas primeiras temporadas dos Simpsons, que foi completamente esquecido pelo público, sendo que ele era parte do núcleo principal da série, um membro da família Simpson. Na verdade, é dito que o personagem foi retroativamente excluído dos episódios em que ele aparecia pelos criadores do desenho, e qualquer traço de sua existência foi apagado. O personagem então começou a aparecer na internet em meados de 2021 e 2022, onde usuários falavam sobre esse personagem deletado, com alguns até afirmando terem uma vaga memória dele e mostrando imagens de suas supostas aparições no programa. O Gregor aparece como uma pessoa sem roupa e com a cabeça mais achatada, com seus olhos no topo dela, e ele possui apenas 3 fios de cabelo. Existem imagens do Gregor em diversas mídias dos Simpsons, como episódios da animação e como um personagem presente no jogo Simpsons Hit and Run. Mas, obviamente, esse tal Gregor Simpson nunca existiu de forma oficial nos Simpsons, sendo uma criação dos fãs que apareceu pela primeira vez no board japonês 2chan em 2015 e posteriormente no 4chan em 2021. O Gregor é um personagem criado para satirizar fenômenos como o efeito Mandela, criando um personagem que você simplesmente esqueceu da existência. E como existem outros personagens semelhantes ao Gregor pela internet, vamos conhecer alguns deles nesse vídeo. Existem personagens semelhantes ao Gregor Simpson em outras fandoms pela internet, personagens esses que são menos comentados do que essa banana humanoide. Uma delas é, ironicamente, a fandom de Jojo. Esse caso de Jojo se trata de um personagem falso criado por um fã para confundir as pessoas que não leram a talvez parte de Jojo menos comentada de todas, a parte 8. A parte 8 de Jojo, ou Jojolion, é uma parte que ainda está longe de ser adaptada em anime, e não é todo mundo que pega o mangá para ler, mesmo que o mangá de Jojolion tenha acabado recentemente, em 2021. E assim como o Jojo como um todo, a parte 8 é bem maluca e confusa. Para ter uma noção, uma das características do personagem principal de Jojolion, o Josuke, é que ele tem 4 bolas. Sim, naquele sentido mesmo. E isso, por incrível que pareça, é muito importante para a trama. Na fandom é possível encontrar menções sobre um personagem da parte 8 chamado Haruno Higashikata. Ele seria, não entrando em spoilers de Jojolion, uma outra parte do Josuke, que teria seu próprio stand chamado Crazy Little Thing, nome que possivelmente foi tirado de uma música do Queen, a Crazy Little Thing Called Love. O nome Haruno, inclusive, vem do nome de nascença do personagem Giorno Giovanna, o protagonista da parte 5, que originalmente na história se chamava Haruno Shobana, indicando que o Haruno Higashikata seria uma contraparte do Giorno nesse novo universo de Jojo, que foi apresentado pela primeira vez na parte 7. Existem outros personagens
personagens que apareceram na parte 7 e nas outras partes posteriores, que realmente são contrapartes de personagens que apareceram em partes anteriores. O próprio Josuke é uma contraparte bem óbvia do protagonista da parte 4, tendo até o mesmo nome. Como dito antes, esse personagem não existe no mangá de JoJojo, mas existe uma página dele na JoJo Wiki, que é a maior wiki sobre a obra. A questão é que esse não é um artigo da wiki, mas sim um perfil de um usuário do site que foi modelado para imitar um artigo de um personagem para enganar as pessoas. E pulando de uma fandom para outra, Breaking Bad também tem o seu próprio Gregor Simpson, por incrível que pareça. O Raisin Bones, que é isso que você está vendo aí na tela, é um esqueleto vivo que usa o chapéu do Heisenberg. Definitivamente um personagem que combina bastante com a série, né? A lore do Raisin Bones fala que ele era aqueles esqueletos que ficam dentro de uma sala de aula que em certo momento ganhou vida e começou a acompanhar o Walter White na sua produção e venda de metanfetamina. E ele tinha a voz de ninguém menos do que o Christian Bale. O Raisin Bones surgiu como uma paródia daqueles personagens de alívio cômico que aparecem em filmes e séries e que, por muitas das vezes, quebram a atenção da história em momentos inoportunos. No entanto, a sua origem é traçada até um post feito no subreddit 196, em 2022, que mostra uma imagem da série onde foi adicionado um esqueleto em CGI no meio dela, que é acompanhada da legenda "Novo efeito Mandela. O amado companheiro esqueleto do Walter White não existe nesse universo." Após isso, o meme se expandiu e debates intensos sobre a existência ou não do Raisin Bones surgiram dentro da comunidade, também surgindo elementos de sua história. Se tem uma franquia que possui muitos personagens que surgiram por causa de lendas e farsas, essa franquia é Mortal Kombat. Mortal Kombat é uma das franquias que eu considero que, assim como Star Wars, tem os seus próprios Glupshitos, personagens muito obscuros que não têm importância para a grande história desse universo e estão lá muitas das vezes para fazer volume. Em Mortal Kombat temos muitos casos disso, como o Mocap, o Havoc, o Hisu-Hao, o Mavado, dentre outros. Existem até personagens que hoje são oficiais que surgiram por causa de glitches, como é o caso do Ermac, que foi inspirado em um erro do primeiro Mortal Kombat que deixava a roupa do Scorpion vermelha. Mas também temos muitos personagens criados pelos fãs que ganharam notoriedade. Um deles é o Chrome, que não é um navegador. Chrome é um ninja que consegue manipular metal líquido e moldá-lo à sua vontade. Algo parecido com o personagem T-1000 do Exterminador do Futuro, que ironicamente hoje está no Mortal Kombat. O Chrome surgiu a partir de um erro de pintura em uma figura do Smoke, onde sem querer os braços do boneco foram pintados com uma tinta cromada. Essa figure aparentemente foi dada ao Ed Boon, um dos criadores do Mortal Kombat, que teria dito que a figura era uma versão cromada do Smoke. E a partir da figure, os fãs conceberam a ideia do Chrome, que se tornou popular dentro da fandom, e fez alguns quererem o personagem nos jogos, apesar de outros argumentarem que o seu conceito e poderes são apenas uma cópia do T-1000. Também temos personagens que surgiram de rumores que falavam sobre personagens que apareceriam em jogos futuros, ou eram personagens secretos dentro dos jogos. Esse é o caso do Aqua, um outro ninja que vestiria um uniforme preto e teria um bico de pato no lugar da boca. Era dito que ele era um personagem secreto no jogo Mortal Kombat Trilogy, e teria poderes aquáticos de summonar animais e a habilidade de gritar alto que nem um pato. Dentro dos boatos sobre o Aqua, se dizia que havia dentro dos arquivos do Mortal Kombat Trilogy um áudio do Shao Kahn dizendo Aqua Wins, para ser usado quando a partida era ganha usando o personagem. Mas isso e a existência desse tal Aqua foi confirmada como falsa posteriormente. Existe também outro personagem que surgiu de um rumor chamado Nimbus Terra-Fu, que foi a primeira grande farsa da franquia. Nimbus Terra-Fu foi mencionado pela primeira vez pela revista Electronic Game Monthly, em uma edição de 1993 dela. Em um artigo presente nessa revista, dizia-se que esse Nimbus Terra-Fu
era um personagem secreto presente na versão de Sega Genesis do Mortal Kombat. Nimbus era um kickboxer afro-americano que teria sido encontrado por um leitor da revista que enviou também algumas imagens que mostram esse personagem no jogo. Mas esse artigo não passou de uma grande piada. Como esses personagens não estão presentes nos jogos oficiais, os fãs os recriaram em fangames, especialmente aqueles que são criados a partir da saudosa engine Mugen, que permite criar jogos de luta de forma fácil. Personagens como o Aqua e o Chrome são jogáveis em diversos fangames feitos em Mugen, como é o caso do popular Mortal Kombat Project. Mas também existem personagens que foram criados diretamente para projetos de Mugen, como o Magnectro, que é um ninja com poderes de magnetismo, assim como o Magneto da Marvel, e que dentro da história criada para ele, Magnectro seria um irmão da Tanya, originário do reino de Edenia. Mas com certeza um dos meus favoritos e um dos personagens mais infames de Mortal Kombat criado para Mugen é o conhecido como Pentark, um personagem criado pelo usuário Breg Sart, que é um tipo de pseudo-chefão nos moldes do Goro, Kintaro ou Motaro. Pentark é um homem com a cabeça de uma pantera que tem um moveset bastante apelão e mal balanceado. Mas ele ganhou fama apenas em torno de 2019, quando o streamer Varg Skeleton Joel fez uma live jogando um Mugen de qualidade duvidosa, o Mortal Kombat Chaotic, um jogo que já existe na comunidade há bastante tempo, que é conhecido por ser extremamente desbalanceado e entupido de personagens. Olha essa tela de seleção. Muitos dos personagens presentes nessa versão do Chaotic que o Joel jogou eram edits completamente quebradas, e entre elas estava o Pentark, que logo chamou a atenção do streamer, principalmente pelo áudio que tocava quando o Pentark ganhava um round. Pentark! Pentark! E como falamos de personagens que surgiram graças a pegadinhas em revistas de games, vamos continuar a conhecer personagens de outras franquias que enganaram os jogadores após aparecerem nessas publicações. O grande rival de Mortal Kombat, Street Fighter, também tem casos parecidos. O mais famoso deles é o do Shenlong, que também foi uma criação da Electronic Game Monthly. Shenlong foi criado como uma piada de 1º de abril em 1992. Na edição em que ele apareceu pela primeira vez, a revista falava sobre um método para desbloquear esse personagem no Street Fighter 2. Ele seria o mestre do Ryu. O nome Shenlong veio da frase de vitória do Ryu, que foi traduzida de forma errada no jogo. Na versão em inglês, após vencer uma luta, o Ryu fala algo como "você precisa derrotar Shenlong para ter uma chance", quando no original em japonês o Ryu fala "você precisa derrotar o Shoryuken para ter uma chance". Logo, essa menção ao Shenlong nunca existiu de fato no jogo. Apesar disso, essa farsa inspirou a Capcom a criar personagens secretos em jogos futuros, como o Akuma, e também criar o mestre canônico do Ryu, o Gouken, que tem até um design semelhante ao criado para o Shenlong. E anos após essa brincadeira, o Shenlong em si se tornou canônico, aparecendo como referências em jogos posteriores, como o mais recente Street Fighter 6, onde um personagem com o nome Shenlong aparece. Mas personagens secretos inventados por revistas não existem apenas nos jogos de luta. Existe também o caso do Rankless The Other, que surgiu em 1994 na versão britânica da Sega Magazine. Rankless The Other era uma versão verde do Knuckles que tinha bolas de espinhos no lugar dos pés, e segundo o que o seu nome indica, ele seria uma lontra. Esse Rankless seria um personagem secreto presente no jogo Sonic e Knuckles de Mega Drive. A
revista também prometia um absurdo prêmio de 1 milhão de libras para quem encontrasse o Rankless no jogo e enviasse uma foto dele para a revista. No entanto, nas letras miúdas desse artigo, os autores admitiam que o Rankless The Other não existia. Mas isso não impediu que muitos leitores que não leram essa parte começarem a acreditar que esse personagem existia e partirem para caçá-lo dentro do jogo, com alguns jogadores afirmando terem o encontrado após executarem uma série de glitches, mesmo que seja fato que esse Knuckles verde nunca tenha existido de fato. A primeira vez que a SEGA fora dessa revista fez referência ao Rankless The Other foi em um anúncio de 1º de abril satirizando as DLCs dos jogos modernos, onde o desenho do Rankless aparece em um dos cartuchos da imagem. Agora, seguindo em frente, vamos falar um pouco sobre Pokémon. Afinal, essa franquia combina muito bem com esse tema. Quem já acompanhou lançamentos de jogos novos da franquia, principalmente os jogos que introduzem uma nova geração, sabe que a comunidade nesses períodos é bombardeada com supostos vazamentos que mostrariam quais Pokémons estariam nesses jogos novos. Na maioria das vezes, esses vazamentos são completamente falsos, e os Pokémons presentes neles são criações de fãs, os famigerados Fakemons. E alguns desses vazamentos falsos ficaram populares dentro da comunidade. Um deles foram supostas artes conceituais dos Pokémons iniciais da até então futura 8ª geração, onde mostrava um coelho de fogo que acabou se tornando real, um Lemuri de grama e um Onitorrinco de água. Essas artes conceituais apareceram na internet em meados de 2018, próximo do anúncio do jogo Sword and Shield da 8ª geração. Logo de início, a comunidade não acreditava que esses leaks eram reais, e o próprio artista por trás delas, o 50 Shades of Heliolisk, se revelou pouco tempo depois. Mesmo assim, o design desses Pokémons foram bastante elogiados pelos fãs, com um destaque para o inicial de água, que se chamava Plata Pet. Esse Fakemon chamou a atenção por ser um Pokémon Onitorrinco, sendo que, por incrível que pareça, até hoje não existe um Pokémon Onitorrinco oficial. Temos apenas o Psyduck e o Golduck, que tem alguns elementos semelhantes a um Onitorrinco, especialmente o Golduck, mas eles ainda são patos, como o nome entrega. Mas a história do Plata Pet não acaba por aí, já que o seu design foi reutilizado em um outro jogo que saiu para o Nintendo Switch em 2020, o Ten, que é um daqueles jogos que é bastante inspirado em Pokémon. O Plata Pet é um dos, se não o monstrinho mais popular do jogo. Contudo, ainda nos primórdios da franquia, existia uma lenda urbana dentro da comunidade conhecida como os Pokégods, que surgiu durante o final dos anos 90, na época dos primeiros jogos de Pokémon, Red e Blue. Os Pokégods seriam Pokémons ultrapoderosos secretos dentro dos jogos, que na Pokédex tinham números superiores a 150. Lembrando que na primeira geração temos apenas 151 Pokémons. O Mew, o Pokémon número 151, que nesses jogos só era possível encontrar através de glitches, era considerado um Pokégod, o único nessa geração que realmente existia. Os outros eram de fato criações dos fãs, e alguns até fogem completamente da estética e premissa de Pokémon, tendo designs e nomes bem edges, como o Doomsday, o Apocalipse ou o Wizwar, que parecem mais Digimons do que Pokémons. Existem também Pokégods que são evoluções de Pokémons existentes, incluindo as 4ª evoluções dos iniciais de Kanto, como o Sapsor, o Charcoat e o Rainier. Esses seriam foreshadowings para as megas evoluções que viriam anos depois? Talvez. Os Pokégods eram fortes na comunidade, especialmente entre o lançamento de Red e Blue e Gold e Silver, e surgiram graças à falta de informação que existia de lançamentos futuros naquela época. Uma época em que aquela clássica frase do "meu primo trabalha na Nintendo" era bem comum, alimentando rumores de futuros lançamentos e Pokémon secretos escondidos nos jogos.
Agora vamos para uma parte do vídeo um pouquinho diferente. Afinal, esses dois últimos casos não são exatamente sobre personagens de franquias famosas que nunca existiram, mas sim deuses que foram criados pela internet como uma farsa e nunca apareceram em suas respectivas mitologias. Sim, isso aconteceu algumas vezes. Um desses casos aconteceu na rede social Tumblr, quando por volta de 2015, um usuário fez um post perguntando quem era a deusa mais bonita da mitologia grega. Alguns usuários então deram respostas esperadas, como Afrodite ou Perséfone, mas um usuário em específico chamado 28 Weeks Later Hater deu uma resposta que ninguém esperava. Ele escreveu que a deusa mais bela da mitologia grega era Mesperian. Essa deusa, segundo ele, seria uma filha de Hades e Perséfone, que era tão bela que despertou inveja em Afrodite, que decidiu então destruir a beleza dessa deusa, queimando a metade de seu rosto. Após esse incidente, Mesperian então pede a Hefesto para criar uma máscara aterrorizante para esconder as suas cicatrizes de queimadura. Ela então se torna a deusa da tortura e da punição, começando a ser associada à retribuição contra mentirosos e malfeitores. A partir desse post, Mesperian se tornou uma figura conhecida no Tumblr e começou a ser mencionada como uma deusa real da mitologia grega, gerando histórias e fanart sobre ela. O pessoal do Tumblr simplesmente não foi atrás para pesquisar se a Mesperian era uma deusa oficial ou não. Só algum tempo depois que um usuário decidiu ir atrás de informações sobre ela e percebeu que ela não era comentada em nenhum lugar fora do Tumblr. Na verdade, se descobriu que a deusa surgiu em uma fanfic escrita em 2009 no site Buxi. Com isso, a falsa deusa grega Mesperian se tornou uma das figuras mais interessantes da história do Tumblr. Outro caso envolvendo uma figura mitológica fictícia vem lá da nossa saudosa Wikipedia. Em 29 de maio de 2009 foi criado no site um artigo sobre uma deidade da mitologia aborígene chamada Jar-Edo-Wens. Esse artigo era bastante curto, não se aprofundava muito na história dessa deidade e não referenciava nenhuma fonte. Segundo o que estava escrito na página, Jar-Edo-Wens, para os aborígenes, era o deus do conhecimento terreno e do poder físico. Ele foi criado pela entidade suprema dos aborígenes, o Altdira, o pai do céu, para guiar as pessoas para que elas não se tornassem arrogantes e presunçosas. Mesmo sendo um artigo com pouca informação e sem fontes, os editores da Wikipedia inicialmente não acharam necessário deletar o artigo, por algum motivo. O autor do artigo não tinha uma conta no site e só se sabe que ele era da Austrália por causa de seu endereço de IP. Esse mesmo usuário anônimo editou a lista de deidades australianas, colocando um outro deus falso na lista, chamado Yor-Mun, que provavelmente era o nome que se deriva do termo em inglês Your Mum, ou sua mãe em português. A partir desse incidente era possível declarar esse usuário como um troll, mas seu artigo do suposto deus Jar-Edo-Wens continuou de pé na Wikipedia até março de 2015, quando ele foi finalmente deletado. Mas como ele ficou de pé por quase 6 anos, o artigo fez um estrago. Ele foi traduzido para outras línguas como francês, polonês, russo e turco, e o Jar-Edo-Wens também foi mencionado em um livro sobre ateísmo chamado Ateísmo e Argumentação contra Cristo, que foi escrito em 2012 pelo professor de filosofia Matthew McCormick. O Jar-Edo-Wens é mencionado em uma lista de 500 deuses e religiões da história que caíram em desuso. Se especula que o usuário que criou esse artigo deu o seu próprio nome para esse deus. Afinal, Jar-Edo-Wens pode ser uma corruptela do nome Jared Owens, um nome e um sobrenome comum em países de língua inglesa, mas isso nunca foi confirmado. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns dos personagens que nunca existiram, que eu achei interessante e queria que vocês conhecessem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!